Quero aproveitar aqui com vocês para saudar o Dia Internacional das Mulheres, né? Que é uma batalha muito importante na história aí dos trabalhadores, do povo como um todo. Eu nasci em 29 de abril de 1942. Nasci em Conceição do Cerro, estado de Minas Gerais, e hoje ela chama Conceição do Mato Dentro. Sou filho de Alexandre Luiz da Silva e Maria Antônia Rocha e Silva. Desde pequeno, meu pai migrou para vários lugares lá em Minas Gerais, Matozinho, Pirapora, Curvelo, né? Procurando se virar, a vida dura, né? Muito difícil, eu era criança, mas lembrava das andanças que nós fazíamos, meu pai procurando viver a vida, né? E criar família, né? Os dois analfabetos, meu pai e minha mãe. E a lembrança que eu tenho maior lembrança foi o tempo que a gente morou num local onde meu pai extraía carvão. A gente ficava morando numa área de uma empresa lá, de uma companhia que tinha muita mata, e tinha um ranchinho que era menor do que essa casa aqui, de pau a pique, coberto de sapê. E meu pai era cortando a lenha, fazendo as caieiras e fazendo os carvões para entregar para o dono da empresa, da companhia, para ele vender, para ir para a siderúrgica e tal. E eu me lembro de que é uma vida muito difícil, né? Porque era uma vida paupérrima, né? E um trabalho semi-escravo. Então, eu lembro do meu pai fazendo as calheiras e tal, e eu pequeno, minha irmã Ercília também pequena, eu tinha 5 anos, ela tinha 3. E até chegar um momento que meu pai, eu me lembro dele conversar isso com a minha mãe, que ele não podia ficar naquele lugar. Porque você, para comer, você não tinha tempo para você plantar, e nem tinha terra, né? Você plantar e colher para você, a terra era do dono. Plantava-se algum pé de milho, mas você não tinha o tempo para poder ficar cuidando daquilo, porque você tinha que fazer carvão. E semanalmente juntava com as mulas lá, botava aqueles balaios, pegava aquele carvão, eles somavam e meu pai recebia por aquele carvão produzido. E vai vendo, para comer a gente comprava num armazém, que também o armazém era dentro do território da empresa, da companhia. Então eu me lembro que cada vez meu pai ia acertar as contas, ele ia ficando devendo mais. Uma vida muito paupérrima. Nós não tinha. Eu lembro que a minha mãe fazia a comida para nós, juntou-se umas pedras lá no lado de fora do ranchinho, que era tão pequeno, né? E botava umas pedras e botava uma panela velha ali e fazia comida ali para a gente comer. E a gente dormia numas camas de giral, né? Fazia aquelas madeiras assim, colocava e fazia o colchão de palha de milho, né? E a gente dormia ali. E eu me lembro uma vez uma cobra, minha mãe, eu não vi porque eu estava dormindo, né? Mas minha mãe viu a cobra passando assim na minha barriga aqui. E ela falou, se eu acordar ele, a cobra vai picá-lo. Aí ela ajoelhou, muito fervorosa, né? Mas quando você fala minha mãe, nesse momento, tinha 23 anos de idade. Eu e meu pai também 23 anos, né? Eram meninos ainda, né? Aí minha mãe ajoelhou e tinha aquele negócio de você fazer um nó na barra da saia e fazer oração que a cobra ia embora. Se valeu ou não, sei que a cobra passou e foi embora. E eu estou hoje aqui contando a história da minha vida, né? Então não teve problema. Outro dia nós vamos entrar dentro do barraquinho da taperinha, estava lá um macete de uma cascavel desse tamanho, dentro da casa. Quando a gente chegou na porta, assim, ela enrolou, tá? E aí eu me lembro que precisou chamar meu pai e outros homens da trabalhando na carvoaria para vir matar essa cobra dentro de casa. Porque do lado da casa, do ranchinho, era sapê, era mato. Até chegar um dia que meu pai falou assim, olha, nós não vamos conseguir pagar a conta nunca e não vamos ter dinheiro para nunca fazer nada. Vamos embora daqui. Aí minha mãe falando, mas se a gente for embora daqui, o dono, os agudos dele, pega a gente. Ele falou, não, nós vamos sair hoje à noite. Aí matou uma galinha, fritou aquela galinha e botou na farinha e fez uma lata assim. E aí ele botou
o que nós tínhamos, coube 2 sacolinhas assim, de tudo, as roupas que a gente tinha. Botou nas costas, a minha irmã botou em cima daquela bolsa que ele colocou, aquele sacola, né, que botou aqui nas costas, e eu andando com a minha mãe, saímos de noite para o dono não ver. Aí ficamos lá, fomos até a cidadezinha de Pirapora, na beira do São Francisco. E lá, alguém falou para o meu pai que dali saía para São Paulo um trem de imigração, parece uma vez por mês. E aí só que tinha que pedir a passagem e aguardar para você receber a passagem no dia que o trem viesse. Você não pagava nada. E meu pai, a gente ficou 40 dias na cidadezinha. Meu pai foi trabalhar na beira do cais, lá fazer um paredão de pedra na beira de São Francisco, que ele às vezes invadia a cidade, né? Então eles já fizeram aquele tempo, aquele paredão, e meu pai trabalhou ali. E um gato contratou meu pai para trabalhar. E aí ele ficou sabendo que meu pai estava esperando o trem da imigração. No dia que era para meu pai receber, a gente tinha que viajar com uma manhã e ele capou o gato, desapareceu. Aquele salário que meu pai ia receber, que ia servir para nós se alimentar dentro do trem, que o trem te trazia, mas você não tinha que comer, né? E o trem, o vagão que a gente viria, é de graça, o trem da imigração, o vagão da imigração, mas ali tinha outros vagões que as pessoas pagou passagem e tal, né? E eu me lembro como hoje os caras passando com um prato feito de comida, laranja, banana, e a gente via e não podia comprar. O único dinheiro que tinha foi 6 ou 10 reais, que minha mãe lavou roupa naquele tempo que ficou ali, lavou uma roupa para umas vizinhas ali, das senhoras, e com esse dinheiro que a gente comeu pão no caminho, para não morrer de fome. Até chegar na estação aqui, como é que chama esse bairro aqui? O trem que vinha lá do Nordeste, passava aí, o Brás. Ficamos aí, chegamos aí, logo veio alguém e levou a gente para o albergue ali por perto também, tinha um albergue. Eu me lembro como hoje, chegando lá, eles trouxeram leite, um pão doce, né, ali. E a gente, para mim, é a melhor comida que eu tinha comido na minha vida. Não é a hospedaria dos imigrantes, não? Não, pode ser, pode ser. Eu não me lembro mais, né? A partir daí, ficamos ali nós e centenas de pessoas de Minas, de Bahia e tal, né? Que o vapor vinha de lá do Rio São Francisco até Pirapora, depois ali o pessoal ficava ali esperando o trem que vinha para cá, né? O vapor chegava até Pirapora. Bom, e aí chegando aqui na estação do Brás, os fazendeiros do interior mandavam os empregados aqui vinham para contratar pessoas para levar para as fazendas de café. E lá meu pai fez amizade com um senhor, também na mesma idade, né, devia ter 26 anos de idade, Zacarias, que ele sabia ler e escrever, e era o líder de meu pai, né, lá na fazenda que a gente foi trabalhar. Aí fomos para Catanduva, rumo a Catanduva, Santa Adélia e tal. Aí uma estaçãozinha que agora nem existe mais, que eu vi na internet, chamava Quitaúna, Jacaúna. Descia ali e depois o dono da fazenda mandava um carroceiro pegar a gente para levar a gente para trabalhar, né? E a gente foi na fazenda do Dr. Joaquim, inclusive era deputado na época, né? 1949, 50. Aí ficamos lá 1 ano e meio, mudou a nossa vida, porque era uma pobreza, mas não era semi-escravo como era lá em Minas Gerais, no lugar que a gente vivia. Aí meu pai e seu Zacarias fez um combinado e disse, vamos para o Paraná, que diz que lá junta dinheiro a rastelo. Aí daí arrumamos lá, foi até um caminhão que foi levar a gente, as 2 ou 3 mudanças, família, né? Aí mudamos para o Paraná. Estava abrindo lá Colorado, né? Fomos para esse lugar lá. Ficamos lá 2 anos, depois viemos para Rolândia e passamos vários lugares ali, né? Porque eu peguei uma ferida na mão. E naquele lugar que nós estávamos ali não tinha como curar. Mudou para Rolândia, que já era café grande, porque onde a gente estava, plantou o café, ia demorar 5, 6 anos para ter. Aí nós deixamos aquela empreitada nossa ali, né? Meu pai vendeu e fomos para Rolândia. Entendeu?
Ali a vida já tinha melhorado, né? Eu me lembro que a gente pegou uma empreitada para poder plantar o café e o que você colhia, arroz, feijão, milho, o frango que você criasse, o porco, era seu. Como era família muito trabalhadora, né? Mais meu pai e minha mãe, eu tinha 7, 8 anos, aí melhorou. Me lembro de uma vez primeira vez ele plantou 30 litros de milho, colheu 30 litros de arroz, colheu 30 sacos de arroz. Eu lembro como hoje, no dia que ele vendeu para o japonês lá, que comprava na cidade lá de Colorado, fui lá buscar e nós fomos no caminhão junto para receber o dinheiro e comprar umas roupas e tal. Então veja bem, para quem era semi-escravo, de repente você vende lá 30 sacos de arroz, não sei quantos sacos de feijão, milho, galinha, porco, a vida melhorou muito, sabe? Entendeu? Daí fomos para a Rolândia, ainda melhorou mais ainda, né? Colhi o café e tal. Aí fiquei rodando para o Paraná até 1961. De 61, 1957, por aí, eu virei congregado mariano da Igreja Católica. Aí eu ia para a igreja e tinha aquele conjunto de pessoas que fazia parte da congregação mariana, né? Aí eu fui fazer parte junto desse pessoal, né? Que a família que a gente morava, o dono do sítio, era muito católico, né? Entendeu? Os italianos lá, a família Gorlas. Gente boa demais. Ficamos morando ali durante vários anos, até um dia eu conheci uma família Ferraz, os rapazes já da minha idade, eu tinha já 18 anos, e tinha uma irmã deles que eu conheci que casou e morava em Osasco. Aí eles disseram, Zé Pedro, vamos com a gente, nós vamos mudar para São Paulo, onde está minha irmã e meu cunhado. Se quiser, você vai para a gente arrumar serviço lá, o marido da minha irmã diz que todo mês recebe um bom salário lá, trabalhando na empresa e tal. Aí ele falou para mim, ele trabalha na Cobrasma. Aí eu falei assim, eu topo. Aí fui dialogar com meu pai e minha mãe. Falei, tem essa possibilidade e tal. E o que vocês acham de eu ir junto com eles e tal, e depois eu me estabeleço lá e vocês vão. Entendeu? Aí não era uma vida ruim, era uma vida boa. Só que tem uma coisa, meu pai, um homem trabalhador, igual aquele, podia ter igual, mas não tinha mais, só que bebia. Ele era alcoólatra. Então, no meio de semana, de segunda a sábado, uma beleza. Quando era sábado à noite e domingo, era quebra-pau, era cachaçada, e gastava o dinheiro todo. Está entendendo? Né? Que a família ganhava. E aí, se só bebesse, era uma coisa, mas ele bebia e fazia rolo. Ele saía de casa com um cavalo bonito, quando voltava de a pé. Ele vendia aquele cavalo, depois ele trocava a troco de uma égua, depois aquela égua ele trocava a troco da outra, depois vendia aquela outra e o dinheiro gastava tudo. Bom, aí eu conversei com a minha mãe e falei assim, embora a gente podia ir embora daqui. Aí eu vim, eles toparam que eu viesse para São Paulo, eu vim. Aí estabeleci em Osasco, né? 3 meses depois eles vieram, entendeu? E eu queria ser mecânico. Minha ideia que eu queria ser mecânico. Olha o sonho que eu tinha, sair de lavrador para virar mecânico. Porque eu vi uma vez lá na Fazenda dos Gorla, veio um mecânico, todos roupa suja de graxa, consertar o motor do carro, do caminhão deles. E eu achei muito bonito aquilo, né? Porque naquele tempo o mecânico chegava lá, faltava algumas peças, o cara que fazia na unha ali, sabe? Eu lembro como hoje, ele cortando uns papelão, que era para poder fazer na junta dos cabeçotes e tal, ele cortando e eu ajudando ele, trazendo água, trazendo café, banana para ele, né? E eu achei bonito, eu queria ser mecânico. Aí quando eu vim para São Paulo, eu vim para ser mecânico, né? E chegando aqui em Osasco, foi difícil, viu? Foi muito difícil a vida. Eu entrei, a primeira empresa que eu achei para trabalhar, o dono da casa onde eu fiquei, que era da Helena Gorla, da Helena Ferraz, e o Alfredo, era de um cidadão de origem turca, né? Tinha aquela casa e alugava. Aí ele viu nós lá e perguntou se a gente queria trabalhar. Eu arrumo um serviço para você. Falei, eu quero. Aí você tem que tirar profissional, depois você me procura.
Aí, no dia seguinte, eu fui pedir como é que fazia para chegar, para tirar a carteira profissional. Eu chego no Lago de Osasco. Imagina, uma pessoa que a cidade maior que ele conheceu tinha 500 habitantes. Eu chegar aqui nessa metrópole, né? Aí eu me lembro que eu cheguei no senhor, me lembro como hoje, um senhor italiano, né? Os olhos azuis e tal, de óculos. Aí eu abordei ele no meio da rua, ali na Antônio Agouro, e falei para ele assim, ó, meu senhor, por favor, como é que eu faço para tirar a carteira profissional? Porque o Alfredo não podia ir comigo, ele não podia, tinha que me virar. Aí ele olhou para mim assim, de cima e embaixo, falou assim, você é do interior, né? Eu falei, sou. E você é gente boa, viu? Eu falei, bom, obrigado. Aí ele disse assim, eu não vou ensinar para você onde é não, eu vou com você lá. O que eu for fazer para mim, dá para me fazer hoje, amanhã eu vou lá tirar a carteira com você. Olha, rapaz, aí ele, mas o senhor faz isso para mim? Eu falei, claro que eu faço, vou com você. Aí veio até Martim Fontes, chegou de manhã, depois pediram para tirar foto, eu tirei fotos, e ele junto comigo, né, ali. Aí tirou as fotos, aí depois ficou até 3 horas da tarde. Aí eu falava, agora vocês aguardam umas 2 horas aqui, porque aí vem só pegar a carteira. Enquanto isso, vocês podem comer um lanche aí e tal. Ele foi almoçar comigo, comer um comercial, ele pagou a comida. São certas coisas que eu fico pensando, né? Que foi um anjo na minha vida, tá entendendo? Uma coisa dessa é raro acontecer. Aí ele ficou comigo ali, veio, ainda pagou a passagem, aí voltei para Osasco, com a carteira assinada, pronta, e fui levando a samba, comecei a trabalhar no dia 15 de janeiro, não, antes eu trabalhei, tirei a carteira, trabalhei em servente pedreiro, no CNART em Osasco, eu trabalhei, e trabalhei numa empresa que estava fazendo, no Presidente Altino, trabalhei lá na construção da empresa. Quando foi dia 15 de janeiro de 62, eu arrumei serviço na Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, lembro como hoje. Aí eu entro na Sambra, fui trabalhar, que tinha uma parte que estava construindo lá, que era óleo de combustível, né? De milho, amendoim e algodão, isso mesmo. E o outro lado era mamona, que era para industrialização. Eu fiquei no lado da mamona, 3 horários. Quando eu estou trabalhando ali uns 4, 5 meses, eu sou abordado por uma pessoa, a gente era peãozada ali dentro, né? Baiano, mineiro, pernambucano, sergipano, era peãozada todo do interior do Brasil, né? E aí um dia passou, tinha um senhor não, um homem lá que ele era eletricista, e os eletricistas, os mecânicos, eram a categoria mais elevada, né? E nós era tudo peãozada ali, ajudante geral, né? Eu lembro que eu trabalhava lá, botando mamona dentro de um tanque lá, deixava ela ferver, depois eles cozinhavam, ia para outro lugar, que moía, depois outro lugar saía o óleo, outro lugar passava a mamona numa rosca assim e tal, e eu fui trabalhando ali. Aí um dia eu estou lá lavando o rosto, muito quente, tudo fechado, né? A empresa não tinha ventilação, nem nada, eu fui lá no banheiro, fiz necessidade e fui lavar o rosto. Aí esse homem chegou e disse assim, e aí, Zé Pedro, como é que tá? A vida dura, né? Eu olhei para ele e disse, mas você, boa, vida dura, mas como é que você sabe meu nome? Eu venho observando você aí faz tempo. Eu via ele passando, mas pensei, não sabia que ele, né? Aí ele disse assim, é vida dura, né? Eu falei assim, vida dura, né? Vai fazer o quê, né? Tem que enfrentar, né? Aí a gente não tem outro jeito, né? Mas a situação aqui, você acha boa? Eu falei assim, rapaz, para quem trabalhava lá na roça, lá, foice, machado, picareta, rastelo, peneira de café, era em frente a qualquer coisa. Então, estou tocando o barco. Ele falou assim, mas você não acha que aqui podia ser melhorado um pouco? Eu falei assim, mas e aí, fazer o quê? Aí ele bateu nas costas, isso que nós vamos ver, o que fazer. Aí eu falei assim, tem outra ideia, uma ideia para a gente? Ele falou, tem. Ele falou, você me espera, quando você sai 2 horas hoje? Eu falei, sai. Ele falou, eu saio às 5, porque eles trabalhavam de 7 às 5.
E a peãozada trabalhava de 2 às 10, de 10 às 6, e nessa semana eu estava de 6 às 2. Eu vou te esperar lá fora para a gente bater um papo. Aí eu falei, tá bom, pode aguardar. Aí tomei banho, troquei e saí. Aí fui tomar um guaraná com ele lá num bar lá. Aí ele disse assim, Zé, é o seguinte, você é da roça, né? Eu falei, sou, morei muito tempo na roça. Vamos trocar umas ideias aqui? Você conta para mim um pouco como era a sua vida lá e eu conto a vida de operário aqui para situar você em uma série de coisas que eu sei que você precisa. Eu falei, tudo bem. Ele falou, vamos enriquecer um ou outro. Eu falei, não sei o que eu posso enriquecer, né? Porque eu trabalhava na roça, fazia isso. Ele falou, claro que isso é sua vida, é o aprendizado que você teve. Isso é muito importante, Zé. Aí começamos a conversar. Aí ele falou, o que você fazia lá? Eu contei, a gente trabalhava lá primeiro era colono, depois nós pegamos um café de porcentagem. 30% para nós, 70% para o patrão, né? Aí ele falou assim, barbaridade. Eu falei, mas você vê algum problema nisso? Eu falei, claro, Zé, 70 para 30? Aí eu falei, mas essa é a vida, essa é a vida que nós temos que melhorar, para lá e para cá. Eu pensava comigo assim, quem é esse cara? O que ele quer da mim? O que ele quer comigo, né? Aí ele falou, Zé, deixa eu falar um negócio para você. Eu venho observando você e os companheiros que eu converso aí, todos eles têm um respeito profundo por você, pelo jeito de você ser, amigo, companheiro e tal. E você tem uma certa liderança nata. Aí eu disse assim, mas o que é liderança e o que é nata? Que eu não sei o que é isso. Aí ele foi explicar para mim, né? O que era ser uma liderança e o que era ser nato. Ele explicou e tal. E aí eu falei, e daí? Ele falou assim, agora é o seguinte, você já ouviu falar em sindicato? Eu falei assim, umas 2 vezes só que eu ouvi falar. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, você quer ir comigo para o sindicato amanhã? Para a gente conversar mais lá? A subsede do sindicato aqui fica na Lapa. Aí eu vou explicar para você uma série de coisas para você saber. Você vai? Eu falei, lógico, vamos lá. Aí no dia seguinte vinha para a rua 12 de outubro, lá na subsede do sindicato dos químicos, que chamava, né? Sindicato dos óleo de mamona lá. Aí chegou lá, ele falou o que era sindicato, evidentemente, né? Aí foi quando eu fiquei sabendo que cada categoria metalúrgica tinha um sindicato. E nós aqui somos sindicato dos químicos, porque a mamona lá trabalha com química e tal, é sindicato dos químicos. Então aqui a subsede, que tem uma diretoria, tem um presidente, né? Você queria que você fizesse, eu vou propor um negócio para você, se você concorda. Como o pessoal gosta muito de você, eu queria saber se você quer se sindicalizar, e vai pagar um tanto e tal, e aí desconta na empresa e tal. Você topa? Eu falei, claro, se é para o nosso bem, se é para a união, vamos lá. Então tá bom, a gente vai fazer isso e você vai ajudar a trazer outros companheiros para fazer a mesma coisa. Aí ele explicou e passou uma série de livros, né, do sindicato para mim. E foi nessa época, que logo em seguida, que trocou o presidente da República, caiu o Jânio e já era o Jango. E aí ele falou um pouco dessa questão da luta do presidente, assim, o presidente é mais do nosso lado, esse que está agora. Está entendendo? Então, a gente tem que aproveitar aí, só que ele não pode fazer as coisas na canetada, é preciso que a gente faça a luta. Aí fizemos lá uma reunião, e aí depois, na semana que vem, se dá para você trazer mais uns 4 ou 5? Eu falei, lógico. Aí na semana seguinte levamos mais outras pessoas, né? Trabalhador lá, e aí só que você toma cuidado, tem uns que puxar saco, você perceber, você não convida agora. Aí levei uma turma lá para ficar sócio do sindicato com ele, ficou sócio, bateu aquele papo. Aí ele passou a tratar a gente, todo mundo junto, e ele ia passando as mensagens para a gente, sabe? Das lutas, dos valores do trabalhador, essa coisa toda, por que a gente é classe, né? Entendeu? Classe trabalhadora, e ele foi explicando. Aí vai, e dentro de 6 meses a gente sindicalizamos 450 pessoas dessa fábrica. Aí depois fizemos um rol de reivindicação. A gente trabalhava lá, o calçado era da gente, a roupa era da gente, a comida a gente levava a marmita e esquentava numa chapa de areia, e
comia lá na beira das paredes lá, o rato passando e tal. Aí nós dizemos, isso tudo tem que mudar, viu, gente? Precisa mudar isso. Porque nós somos trabalhadores, temos que ser tratados como seres humanos. E nós não somos tratados, porque o jeito que vocês estão sendo tratados, eu vejo lá, que nós somos tratados, que eu também sou operário, não pode ser assim. Vamos mudar isso. Aí ele falou o processo de greve e tal, né, foi explicando. Aí chegou um dia, ele falou, vamos fazer uma plenária daqui no sindicato, de todo o pessoal da Sambra. Aí topamos, né? Aí já estava lá, sindicalizamos esse pessoal todo, mas aí tinha um conjunto de pessoas que formavam como um grupo ali, né? Aí esse grupo ele reunia com ele e depois a gente passava para o outro pessoal, né? Aí marcou a plenária no sindicato, encheu o sindicato, aí foi definido fazer a greve, né? O sindicato vai lá, vocês param, e o sindicato vai lá e vamos negociar. Aí deu certo, fez a greve, aí negociamos, ganhamos 2, 3 dias de greve, né? Ganhamos 2 botinas por mês, por ano, com aquela chapa de ferro na frente, 2 macacões cada 6 meses, salubridade e periculosidade, que não tinha, ganhamos. Sei que a salubridade era 25, o outro era 35 o valor, em porcentagem. Aí ganhou, a empresa se comprometeu a fazer um restaurante. E, além disso, teve outras coisas mais que a gente ganhou. Ganhamos tudo que a gente está reivindicando. De forma que, quando foi no primeiro mês depois da greve, teve trabalhador que a gente via, o pagamento saía nos envelopes, né? Chamava a pessoa, você recebia, assinar, recebia seu pagamento. Quando a pessoa viu aquilo ali, e o João Goulart logo passou o salário mínimo nesse ano para 21 mil, de 13 mil para 21 mil, aí com mais a salubridade e a periculosidade, e as horas se fizesse aumentava, teve pessoa que recebeu quase que o dobro do que recebia antes. Aí foi uma alegria contagiante, pessoal muito feliz da vida, tá entendendo? Aí ele não perdeu tempo, né? Levou a gente no sindicato outra vez, quem poderia que não tivesse horário de serviço, para refletir sobre isso, né? Aí ele começou a perguntar, o que você achou do pagamento agora? Nossa Senhora, o pessoal até chorava de alegria, sabe por quê? Isso foi a consciência e a organização que nós fizemos. Vocês estão de parabéns. Ganhamos tudo que nós precisávamos dessa vez. Mas tem mais coisa que a gente tem que ver depois, tá? Aí foi foi meu batismo, assim, em termos de, né, luta sindical. Aí depois... Lembra o nome dele? Eu não lembro. Para mim era Arthur, mas eu não tenho certeza, porque depois, quando veio o golpe militar, nunca mais eu vi. Porque depois dessa batalha, ele chamou 6 dessa turma toda e falou assim, agora eu tenho uma revelação para fazer para vocês. Aí é boa. De compromisso mesmo, né? Eu conheço vocês, então eu quero saber se a gente tem confiança para poder... Eu falei, pode falar. Ele falou assim, olha, eu sou membro do Partido Comunista Brasileiro, que a turma chama carinhosamente de PCzão. Você já viu falar? Eu falei assim, vagamente eu já vi falar. E como é que você viu falar? Eu vi falar no interior, quando eu estudava, teve um tempo que fizeram lá um livro falando mal do comunismo, quando eu era criança. Aí depois, na congregação mariana, que eu fui congregado mariano, lá em Maringá, num congresso que teve congregado, veio um padre polonês e bateu duro contra o comunismo, contra o negócio da Polônia e negócio de Cuba. Então, disse que era uma coisa do diabo, né? Entendeu? Aí ele deu risada, né? Vamos ver se é do diabo mesmo, né? Enfim, foi aí eu entrei também, eu e mais 5 ou 6, entramos para a escola de base que tinha ali também na 12 de outubro, né? Aí na Lapa. E aí tinha uma outra pessoa que vinha dar as palestras. E as palestras que eles começaram a dar para nós, começava lá, desde do homem nômade, né? O homem da pedra lascada e tal, né?
foi dando essas histórias para a gente, colocando, né, mostrando como é que surgiu a história das classes e do povo no mundo inteiro, né? Aí nós estávamos indo muito bem, aí a gente dialogava, começamos a receber, o jornal era Novo Rumo, que passava para nós, mais apostila e tal, até chegar o tempo do golpe militar, 64. Quando houve o golpe militar, eu nunca mais vi esse companheiro, nunca mais vi, perdi contato. E aí eu até queria saber mais, aí eu fui na sede do sindicato, pleno golpe aí, 3, 4 dias depois eu vou lá na sede do sindicato. Quando eu chego lá, tinha um companheiro, inclusive nordestino, que ele era o que limpava o sindicato, fazia faxina e tal, e conhecia a gente, né? Aí eu cheguei, ele estava varrendo a porta do sindicato, e eu, oi companheiro, oi. Quando ele me viu, eu falei assim, escuta, eu queria falar com a turma. Aí ele me levou até a porta do bar, eu falei assim, sai fora, os homens estão aí, rapaz, sai fora, vai embora que os homens estão pegando meio mundo, desapareça. E chega em casa, queima tudo que você tem. Aí foi quando eu fui para casa, saía vendendo azeite, cheguei em casa, peguei aquele livro todo, de fim, né? Mas não me procuraram. Acho que eu era... Não chegaram, porque não era liderança nenhuma, né? Não, né? Aí foi, depois dessa ditadura militar, aí eu fiquei mais uns meses na fábrica e fui mandado embora. No fim do ano de 64, eu fui embora, fui mandado embora. Aí eu entrei na Cobrasma, dia 15 de dezembro de 64. Aí eu entrei na Cobrasma e nasceu a primeira filha minha, né? E fui trabalhando ali, eu entrei na caldeiraria, ajudante de caldeireiro. Eu já estava sendo meio oficial caldeireiro em 67, quando teve um corte lá, eu fui mandado embora, né? Mas ali eu não tive atuação nenhuma, né? A vida estava dura, trabalhava demais e tal, e aí... Mas como que você fez caldeiraria? Sim, aí como eu trabalhava lá de ajudante, eu aprendi algumas coisas na prática. Aí nos anos 69 e 70, eu estava vivendo na Vila Holanda, aí tinha a comunidade dos padres operários, aí eles estavam preocupados com a nossa profissionalização, dos homens mais novos, as mulheres, né? Precisavam arrumar um emprego de uma profissão que pudesse ser mais rendosa. Foi daí que foi feita uma escola dentro da comunidade, e eu era o coordenador leigo da comunidade. E os padres eram padres operários, que estavam lá, os animadores espirituais. Aí eu entrei no Senai, fiz uma escolinha, eu nem passava no Senai, que o meu estudo não dava. Depois que eu fiz ali a escolinha da igreja, ali, tanto eu como mais dezenas de pessoas fomos até o sindicato, e aí eles escolheram, cada um escolheu a profissão, e eu escolhi caldeiraria, porque era o campo que eu estava já trabalhando de ajudante. Porque quando eu saí da Cobrasma, eu vim trabalhar na Sauri, na Lapa, uma caldeiraria também. Mas lá trabalhando de ajudante ainda, porque não tinha especialização na carteira. Aí fiz o Senai, depois saí da Sauri, entrei na Grace, da Grace eu já estava no segundo ano de caldeiraria, no Senai entrei na firma do Zé Hermínio de Moraes, da família Moraes, né? Antônio Hermínio de Moraes, está na Lapa, no Jaguaré, né? Uma caldeiraria que trabalhava produzindo equipamento para Atlas. Atlas mesmo, Atlas. Então ali eu entrei já como caldeireiro, tá certo? Eu lembro como hoje eu levei o diploma e cheguei lá, o mestre era Guilherme, né? Fortão, não esqueço nunca, que pessoa maravilhosa, homem humano, sabe? Aí ele disse assim, não tem na sua carteira assinado caldeireiro, mas eu vou autorizar você a entrar como caldeireiro pela experiência que você teve da Cobrasma, da Sauri, e você está fazendo o Senai. Eu entrei de caldeireiro. Aí trabalhei 2 anos e meio de caldeireiro. Aí depois fui trabalhar na Bramboveri, pedi a conta e entrei na Bramboveri. Em 71, maio de 71. Aí a vida melhorou outra vez, sabe? Porque
Eu entrei já ganhando uns 5 salários mínimos na Bromovéria. Fiz o teste direitinho, teórico, prático e tal, entrei. Foi daí que eu conheci o Toninho, né? E o Dr. Albertino, que era da Frente Nacional do Trabalho. E aí nós passamos a se reunir com o Dr. Albertino, que dava palestra de legislação trabalhista, né? E o Toninho fazia parte da diretoria do sindicato. Aí eu comecei a trabalhar em 71, quando foi 75, o Toninho, mais o pessoal da Frente Nacional, me indicou para fazer parte da chapa com Enes Amorina. O Toninho já estava na chapa com Enes Amorina, né? Aí eu, entre 71, me botaram como vice-presidente do sindicato. Só que lá eu fazia parte também da comunidade, da Ação Católica Operária, e o pessoal disse o seguinte: olha, era bom você pegar, mas não sair da fábrica. Porque sabe quando sai da fábrica e vai ter vida mais tranquila, andar bonitinho, começa a gandalhar por aí. Você entra lá no sindicato, mas trabalha continuando na fábrica. Eu falei, tá bom. Aí foi uma decisão coletiva, né? Eu entrei na fábrica como caldeireiro, entrei no sindicato, né? Do metalúrgico, como vice-presidente do sindicato. E o Toninho era segundo tesoureiro. E tinha outro companheiro que era também da Frente Nacional, que era o Jaci, que também era da diretoria. Tem uma passagem importante, que é importante eu colocar, que quando eu entrei na Bromovéria, eu fui lá, fiz a ficha, fiz o teste teórico e prático, e lá tinha segurança da empresa. E quem comandava a segurança da empresa era um coronel. Coronel Chirandello, o nome dele. Aí ele tinha 2, 3 dias de pré-eleção antes de a gente começar a trabalhar. Ele mostrar o que era a Bromovéria, que capital que era, a produção que fazia. E depois ele entrou também na questão social do país, né? Questão política. Foi daí que ele mostrou para nós, falou, abriu um cartaz na parede, onde tinha dezenas de companheiros ali que estavam sendo procurados, que era para ser preso. E aí ele falou assim, esse povo está fazendo uma tática diferente. Eles agora entram para a fábrica, ficam quietinho e depois botar as asas de fora. Se vocês conhecerem algumas pessoas dessas aqui dentro, que pode ter entrado sem a gente perceber, denuncia para a gente ou para qualquer polícia. Só que aí eu já estava com uma certa preparação, né? Porque a comunidade também a gente fazia debate político, não era só rezar. Os padres operários eram evoluídos, né? Aí ele falou isso e eu fiquei quietinho, que nem toicinho no saco, diz do interior, né? Aí, quando eu saio da pré-eleção que ele fez durante 3 dias, colocando essas coisas todas, né? Falava, inclusive, do nome das organizações, isso aqui é isso, e muitos deles aqui vai pegar dezenas de anos de cadeia, e a gente já sabia que eles estavam matando, né? A gente tinha essas informações, porque lá na comunidade, os padres operários levou para falar com a gente uma vez o Frei Tito, que estava estudando para a Pátria, tá certo? Ele levava, o doutor Albertino ia falar leis trabalhistas, mas também falava em relação à ditadura militar. E a gente já estava na ligação com outros setores da sociedade aí, fazendo esse trabalho político, né? Aí eu fui e levei para a comunidade essa história, né? Contar para eles como é que foi. Falei assim, ó, o coronel falou isso. Aí eu fiquei na moita, só que já estou entrando sabendo como é que é o traçado lá. Ele chegou a dizer assim, ó, tem deles que é tão calhorda que eles montam com fabricação de panfletos no interior da fábrica, com reco-reco. A palavra reco-reco eu ouvi falar lá pelo coronel, entendeu? Aí eu ouvi aquilo, fiquei na minha, né? Porque eu já tinha tido a questão da vida da Sambra, como é que foi, e depois fui aprendendo coisa aí na comunidade, né? Aí tá bom. Aí fiquei trabalhando aí, né? E depois vem a questão do sindicato,
que eu fiquei vice-presidente, indicado pela Frente, já disse isso, Frente Nacional, Toninho, o pessoal, aí conheci o Groff. Foi uma alegria imensa o dia que eu recebi o Groff na minha casa. Está entendendo? O Groff foi com o João Joaquim. Para mim foi um dia de glória, assim, porque tinha tido a greve de 68 e depois de ver a história deles, né? Aí quando o Groff chegou, eu fiquei muito feliz com a visita do companheiro Groff, sabe? Tomamos lá um café, almoçamos, uma pessoa... vou falar, viu? Para mim, como a minha família, a família do meu pai e da minha mãe ficou lá em Minas Gerais, nós nunca mais vimos. Para mim, a minha família minhas irmãs e tal, e os companheiros que eu fui adquirindo nesse tempo para cá. Companheiros que estamos aí na trincheira de luta, né? Que não é irmão de sangue, mas é irmão de fé, de luta, né? Então, quer dizer, eu venho hoje, depois de todos esses anos aí, eu estou com 80, vou fazer 81 anos, eu fico refletindo e fico muito feliz em encontrar ao longo do caminho pessoas que a gente vai comungando do mesmo espírito, de não explorar ninguém, de não ser pessoa ruim, de procurar ser fraterno, solidário. Então, e aí tem gente que a gente às vezes fica 20, 25, 30 anos sem ver, mas a gente fica sabendo, inclusive hoje pelas redes da internet, a gente sabe que muitos saíram, mas muitos estão na luta, outros já morreram. Mas dá uma alegria muito grande que eu me achei, né? Me achei enquanto um conjunto de pessoas que sonha e faz as mesmas coisas, as mesmas lutas. E aí, lá no sindicato, tinha uma dificuldade muito grande, porque o presidente do sindicato, Enes Amorina, que ele entrou depois da ditadura militar, quando houve a ditadura militar, isso eu quero saber mais pela história, né? Quando houve a cassação do sindicato, tiraram o Zé Ibrahim, aquela diretoria, montaram a diretoria com um interventor chamava Roberto Unger. O interventor. Ele era presidente, depois ele virou presidente. Depois o Enes Amorina montou uma chapa e ele saiu. Ele ainda ficou na diretoria, Roberto Unger, né? Mas o Enes era o presidente. Quando eu entrei, o Roberto Unger ainda estava na diretoria. Aí eu entrei para a diretoria, o Toninho já estava, o Jaci já estava, o Jaci estava na suplência e o Toninho era diretor, segundo tesoureiro. Num acordo da Frente Nacional do Trabalho, junto com o operariado cristão, que era para poder retomar o sindicato para a mão dos trabalhadores. Aí começamos a fazer esse trabalho lá no sindicato e aí foi muitas experiências, muito importantes, né? Mas logo a gente viu que a gente tinha uma dificuldade muito grande, que os ideais não batiam. Se eu falar para vocês que o Enes Amorina era um calhorda, um safado, não, eu estou mentindo. Era uma pessoa boa, só que ele tinha uma visão diferenciada, mais conservadora do processo que a gente estava vivendo. E nós estávamos numa efervescência naquele tempo das organizações políticas de esquerda, trotskista, leninista, maoísta, essa coisa toda, que a luta era começava no sindicato, nos movimentos populares, mas era para poder caminhar para um dia chegar, ganhar o poder no Brasil e instituir o socialismo, tá entendendo? Nessa coisa que o Enes Amorina ele não concordava, entendeu? Ele não concordava. Aí eu lembro que eu entrei para o sindicato em 75, nesse mesmo ano eu ouvi falar que tinha o presidente do sindicato do metalúrgico São Bernardo do Campo, em Diadema, era uma pessoa nordestina que era um cara muito interessante, chamava Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, um dia eu combinei com o Toninho, e esse fusquinha que ele falou, que ele tinha, né? Nós fomos com esse fusquinha lá para São Bernardo conversar com o Luiz Inácio Lula da Silva. Aí chegando lá, ele, meio doido assim, não parava, né? O cara parecia que tinha eletricidade, né? Aí conversamos um pouco, mas ele era acionado para isso, para aquilo outro, interrompia a conversa, depois voltava mais tarde. Sei que nós ficamos a parte da tarde inteirinha lá, não deu para conversar tudo.
Ele pediu para a gente voltar no dia seguinte. Isso no final de 75. Aí voltamos lá no dia seguinte, aí passamos o dia todo, deu para a gente conversar uma série de coisas. Onde ele começou a falar para nós o que era o movimento sindical, o que ele acreditava, e aí ele entrou na questão das divisões que tinha e tal, né? E aí ele deixou bem claro para nós, disse assim, o meu intuito aqui, eu quero trabalhar sindicalmente. Eu quero primeiro fazer com que o trabalhador ele consiga ter consciência da sua categoria, de sua classe, e depois essa outra questão que o pessoal das organizações políticas tem, aí cada um escolhe a sua. Aqui pode ter gente de esquerda, operário de esquerda, de direita e tal, né? Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o interesse primeiro da classe trabalhadora, que é o trabalho, ganhar um salário razoável, ir melhorando as condições de vida, que o povo possa ter. Então, esse tipo de conversa nós tivemos lá com o Lula, né? Entendeu? A partir daí, fizemos uma amizade, eu e ele e o Toninho. Aí, quando foi em 70, isso foi em 65, em 67... 75. E 75, eu estou mudando 10 anos aí. Aí nós rachamos a diretoria. Aí foi quando o Lula disse para mim, Zé, você está vendo o movimento sindical? Se você quiser fazer oposição, você pode fazer, mas você não ganha. Você não ganha. Falou assim. Sabe por que não ganha? O mesário é dele, o fiscal é dele. O processo todo é dele. Você só vai ganhar se o cara for inoperante e for burro. E isso ele não é. Então, como o Enes Amorim não vai ficar como presidente, mas não racha com ele, deixa ele ficar junto com a sua chapa. Entendeu? Foi daí que nós fizemos essa chapa, porque também eu estava na oposição sindical e tinha vários companheiros de outros grupos de organizações, né? Era operário, mas tinha suas organizações, tinha MEP, tinha PCO, tinha... Tá entendendo? Aí não precisava... O Papa, o Conrado del Papa, que era o crânio lá com o Enes Amorim, ele me procurou na porta da Bromovéria, fomos andando da Bromovéria uns 5 quilômetros até o sindicato. Ele queria que eu ficasse na diretoria, não queria me tirar. E eu colocaria nos 24, colocaria mais 8 pessoas. E ele queria me convencer disto. Mas eu tinha um compromisso com o conjunto dos trabalhadores, que uma grande parte era gente que estava organizado, estava com sangue na veia e querendo fazer as coisas mais evoluídas. E aí eu sabia que o pessoal não ia topar isso, né? E aí ele colocou outra questão que também não deu para concordar. Ele queria que o Valdir Piantoni e o Toninho, o Valdir Piantoni você conheceu, que foi do MEP e tal, né? Depois foi para Campinas, tá? Magrelão, ferramenteiro. Isso. Ele queria que eu tirasse o Toninho, nos 8 que eu indicar, não tinha que indicar o Toninho, não tinha que indicar o Valdir. Tá, ele não queria que eu indicasse. Eu falei, mas não tem acordo se não... Ele falou assim, não tem. É você e mais 8, mas esses 2 não entram. Eu falei, então não vai dar, não dá para cá. Eu prefiro perder. Porque isso é traição. Eu tenho remado o barco com essa turma. Nós temos feito trabalho com essa turma. O nosso sonho é extraídos juntos. E eu não estou querendo fazer uma coisa já tirando vocês. Eu até faço com vocês, mas desde que o meu time vem junto comigo. Aí não teve acordo, entendeu? Aí não teve acordo, nós montamos uma chapa nossa, né? E aí foi ditamente aquilo que o Lula falou. Não ganhamos, né? Porque eles controlavam tudo, tá entendendo? E aí, a partir daí, eu ainda continuei na Bromovéria, né? Isso foi em 78. A chapa foi no meio do ano. Eu ainda tinha mais 8 meses de estabilidade sindical. Quando houve as paradas de fábrica, né, que começou na Scania, você lembra muito bem, depois a Toshiba, depois lá em Osasco foi a Bromovéria, e depois adiou para tudo quanto é lugar, né?
E aí, quando nós paramos a Bromoveri, foi esse grupo que a gente tinha montado lá dentro, montei junto com o Toninho, mas o Toninho já não estava mais na fábrica, né? O Geraldo da Zama, não sei se ainda estava. E o Geraldo era um que nós conhecemos também lá e dialogava muito nesse grupo que nós montamos na Bromoveri. Porque assim, nós estava na diretoria, mas eu não estava solto. Lá dentro da fábrica tinha esses companheiros de umas 20 pessoas que a gente trocava, era como se fosse um grupo de fábrica, tá entendendo? Do qual o Geraldo Ferreira, né, fazia parte. E o Toninho saiu, mas ficou o Geraldo e outras pessoas lá, né? Aí, quando foi a greve, aconteceu, 21 de junho, parece, lá, e aí eu fui para as cabeças, entendeu? Chamou a diretoria ia, mas o Eno falava, mas só depois que eu falava, porque os outros pessoal não falavam, né? Porque eu já tinha estabilidade, achava que queria valer alguma coisa, que eu falava que dava as diretrizes, né? E quando eu ia falar, eu falava com base naquilo que eu conversei com aqueles 20. A fábrica parou, zerou, 5 dias, né? Até setor que a gente não pensava que ia parar, não é preconceito, mas a gente achou que a estamparia, que 90% era mulher, não ia parar. E elas procuraram a gente, falaram, estou sabendo da greve e a gente quer estar junto. É mesmo, pode contar com a gente. Porque a gente fizemos um mosquitinho, para poder avisar a turma toda, um mosquitinho assim, colocando o que nós íamos fazer. Olha, hoje, às 15 horas, nós vamos parar para o café e depois não vamos voltar ao trabalho porque nós vamos estar em greve para reivindicar isso, 25% de aumento, mais isso, mais aquilo. E aí a gente peguei um amigo meu que era da P, fez os mosquitinhos, peguei na hora do almoço, botei no bolso, não era muita coisa não, que era para um cara ler e passar, um companheiro ler e passar para o outro. Aí passou. Mas sabe quando você faz a coisa, você fala, é muito bom se acontecer, mas você ficava indo com o pé atrás se ia acontecer ou não, tá entendendo? Que são 3.500 trabalhadores na fábrica, tá entendendo? Como é que esses 20, né? Pai, deu certinho como um relógio. Em 3 horas parou a fábrica, ficou uns 10 minutos, quando apitou outra vez para começar a trabalhar, continuou silencioso. E aí a gente combinou que quando parasse, era para uma turma ficar na beira da parede cá e outro cara da parede lá, que dava uns 50 metros. E um se fortalecia no outro, olhava para lá, se fortalecia no outro. E que depois, quando desse uns 10 minutos, um companheiro da seção X ia traçar para o outro e ia passar para a gente como é que estava a seção. Aí, eu sei que quando foi 10 minutos, apitou, ninguém voltou ao trabalho. Parou, falei, nossa, aqui zerou. Aí, de repente, chegou um companheiro e falou assim, ó, a usinagem zerou. O outro falou assim, olha, lá o Vietnã, que é um setor chamado Vietnã, zerou. Olha, a estamparia das mulheres também zerou. Parou tudo. Aí já desceu o advogado da empresa, doutor Oswaldo, que perguntou para o nosso mestre, e ele falou assim, e aí, o pessoal não vai trabalhar? Aí começou a perguntar, quem é o líder? Não tem líder. Ele vai para lá, vai para cá. Aí ele ligou para o sindicato. Aí o Enes Amorina foi. O Enes Amorina, mais o advogado do sindicato, ele já estava sabendo que a gente ia parar. E aí é que eu vi que a gente, lá atrás, se a gente tivesse pensado direito, daria para você continuar com o Enes Amorina. Porque muito eu falei que ele não era um sacana. Naquilo que foi da greve lá, ele não fugiu 1 milímetro daquilo que a gente colocou, os parâmetros que a gente colocou para ele. Está entendendo? Aí ele chegava, falava, como está aqui o advogado e tal, para vocês pararem e tal. Vocês me passam a reivindicação que é para mim combinar aí com o diretor do RH, o doutor Oswaldo, a gente já passamos por aí da reivindicação. Fazia plenária de manhã, à tarde e no dia seguinte outra vez. No 5º dia, e eles concordaram, em vez de ser 25%, ia ser 20% de aumento. Ônibus para tudo, não só para mensalista, para quem trabalhava ouriça também, né? Enfim, nós conseguimos 80% daquilo que a gente queríamos, entendeu? Só que aí eu fiquei muito marcado. Quando foi no fim do ano, no mês de outubro, parece, eles me arrumaram de uma hora para outra,
uma viagem para mim trabalhar lá em Recife, na empresa de lá. Da empresa de lá, não, nos geradores e transformadores que eles venderam para lá, que tem uma equipe que ficava lá para fazer os concertos e tal. Aí diz assim, mas o senhor e já chegou na minha sessão com uma passagem de avião. Amanhã você se apresenta tal hora, assim, lá no aeroporto. Aí eu falei assim, não, mas eu não sou da equipe externa, estou 8 anos aqui só aqui dentro. Não, mas é para você ir trabalhar lá. E você vai até ganhar mais, porque lá tem aquele aumento de distância e tal, você vai ganhar mais. Eu falei, não dá para ir. Aí eu liguei para o sindicato, o Enes Amorim convocou uma assembleia da fábrica, no mesmo dia, juntou umas 800 pessoas da fábrica, né? De 3 mil você juntar 800 no mesmo dia, e aí fomos avaliar isso aí. Aí a peãozada foi radical. Não, eles querem mandar você para lá para sair do meio da gente. O que pode acontecer com você lá? Você vai aceitar isso? Não vai, não queremos que você vai não, fica aqui. Amanhã volta para o trabalho. Toda a fala da peãozada foi nesse sentido, né? Volta para a fábrica. E o advogado disse assim, ó, vai ter problema, mas aí, de acordo com os seus companheiros, você volta para a fábrica, vai tentar aplicar seu cartão e trabalhar. Aí quando eu cheguei na porta da fábrica, não podia entrar. Não podia entrar. Aí, novamente, outra assembleia marcou uma parada. Aí, no dia seguinte da parada, a greve, né? Botaram um monte de gente estranha trabalhando na Brumovel, lá dentro, que a gente não conhecia. E aí, na hora do almoço, eu fui lá para conversar com os companheiros, né? Fui lá e tal. Quando eu cheguei na porta da fábrica, eu fui preso, algemado, na frente dos companheiros, né? Entendeu? A partir daí, a greve ruiu, não saiu, porque muita gente lá dentro que tinha certeza que era gente infiltrada para poder colher as coisas e não deixar sair. Aí eu fiquei, a minha estabilidade de sindical foi para as cucuias, né? Inclusive é essa que nós estamos agora reivindicando na anistia, né? Para quebrar essa regra sindical, né? E, então foi isso que aconteceu até a minha saída da Brumovel. A partir daí, continuamos na categoria, continuamos no trabalho geral da turma, né, do trabalhador. E aí depois eu fui trabalhar em Piracicaba, na Dedini, entendeu? Eu ia de manhã, ia no domingo à noite, voltava na sexta-feira. E eu me lembro de quando criou o PT, eu fui para o primeiro diretório estadual, mas trabalhava na Dedini, lá em Piracicaba. E continuei o trabalho aí. Em 82 eu fui candidato a deputado federal pela chapa do PT, né? Também uma besteira que a gente fez, né? Porque o companheiro Ibrahim ia sair candidato federal e a briga que a gente tinha interna, que a gente era muito briguento também, né? Uma coisa que só agora a gente faz a avaliação. Se compusesse, elegia os dois. Não compus nem ele nem eu. Tá, entendeu? Eu tive quase 20 mil votos, ele teve 35 mil, mas nenhum do outro não se elegeu. Podia se eleger um deputado federal, um deputado estadual. É uma autocrítica que a gente faz, pô. Portanto, você precisa radicalizar, mas saber onde é que você está pisando. Quem que era o governo? Zé Ibrahim. Zé Ibrahim, isso já em 82, na volta que ele teve. Porque depois, em 79, ele me chamou para ir lá na Europa, tá? Ele chamou para ir lá para falar da história aqui do movimento sindical. Fala da delegação. Hã? Fala quem foi, Ademir, né? Foi. Aí combinamos, ele mandou 4 passagens pelo Comitê Católico lá de Paris, da França, aí foi eu, o Antônio Portela, que era do Sindicato Bancário, foi o Ademir lá do Sindicato do Contagem e o Hélio Bombardi, né? Fomos juntos para lá. E aí, inclusive, nós ficamos no mesmo hotel lá, dialogando e tal. Passamos em 6, 7 países, né? Teve país que a gente ia junto, tinha país que dividia, né? O Hélio Bombardi ia para um, eu ia para outro, e sempre acompanhado com o companheiro que estava lá, o Rolando Frati, o Ferreirinha, o Ibrahim, o Luizão, né? Esse pessoal aí, o Roque, né? O Marcos Arruda, que estava na Suíça. Aí fizemos esse trabalho lá, passando nos sindicatos,
para poder, qual que a gente queria? Eles queriam saber como é que podia fortalecer a luta nossa aqui, para poder também, a reivindicação que eles faziam lá, na Europa, o patrão resistia muito lá porque era fabricado o produto aqui. E eles queriam fazer uma coisa mais global, né? Por isso que eles gastaram essa grana para que a gente fosse lá para traçar esse pauzinho, né? E também apoiar as coisas que a gente ia fazer aqui, né? Aí eu fui para a Suíça, para a Suécia, para a Espanha e para a Bélgica. Na Bélgica eu fiquei na casa do Zé Brahim e a Tereza. Depois nós se reunimos todos lá na França, num grande plenário que eu lembro como hoje, tinha 1.200 pessoas, onde a gente foi falar um pouco do que estava acontecendo aqui, né? E falar da greve do ABC que estava acontecendo, entendeu? Todo mundo queria saber, né, de como é que era essa greve, vários dias de greve e tal. Então, a gente foi levar para eles também essa história da greve, como é que estava a nossa luta, né? Foi uma coisa muito importante, né, que eu me lembro quando cheguei na Bélgica, o primeiro encontro foi na Bélgica. Aí eu conheci lá Apolônio de Carvalho, Miguel Arraes, Francisco Julião, uma série de pessoas de história nossa aqui que eu só conhecia pelo livro, né? Chegou lá, você encontra essas pessoas assim, Paulo Freire, né? Na hora que fui lá estar com Paulo Freire, as pernas tremiam, né? Porque é uma pessoa de referência que a gente tinha assim, o Apolônio de Carvalho, a mesma coisa. Eu falei, mas você é o Tenente Apolinário do livro do Jorge Amado. Eu, não, mas aquele é meu bairro, você pensa que ele é muito floreio. Aquele jeito, né? Aquele homem lindo, né? Maravilhoso, operário, né? Ele tinha essa figura muito linda, né? Aí tal, aí ele me abraçava e sorria. Aí teve uma hora que ele falou assim, depois de tudo que vocês estão contando, eu tô pensando que talvez não seja bom a gente ir para lá não, senão nós não vamos estragar. Vocês estão indo muito bem. Eu falei, nada disso. Me lembro que na minha fala ainda eu falei, ó, nós queremos lá, estamos fazendo a luta, que aprendemos com vocês, né? E nós queremos que vocês voltem para lá, não como Madalena arrependida, volta para lá para entrar na luta com a gente, que a luta continua, entendeu? Me lembro como hoje, um frio danado lá, já estava acabando o frio, mas estava 2 graus abaixo de zero lá. Aí ficamos lá, depois fomos dividindo, né? Viemos para Paris, depois os outros países que a gente visitou. E no mesmo ano eu voltei para o Congresso da Anistia, né? Foi feito lá em Roma, entendeu? Aí eu já voltei com Ayrton Soares, com Luiz Eduardo Greenhalgh e mais o Rubão do Sindicato Metalúrgico São Bernardo, né? Aí também nós... Era mais fraquinho, né? O companheiro dava o que podia, né? Aí nós ficamos lá em Roma, nesse encontro, fomos na prefeitura que estava governada pelo Partido Comunista naquela época, e depois fizemos debate lá, né? Como ia ser em 79 já, né? Como é que ia ser a volta desses companheiros todos para o Brasil, anistia, né? Também tinha o comitê de anistia aqui rolando para qualquer lugar, né? Tava uma efervescência de trabalho da esquerda toda, dos democratas, né? Foi isso que eu fui passar para o pessoal lá, quando eu estive lá, né? Entendeu? Então, pessoal, essa coisa toda que eu estou falando faz parte da minha vida, mas a minha vida junto com a minha classe, entendeu? E aí está muito na minha mente, assim, a minha visão, a minha vida de camponês, filho de camponês, lá filho de carvoeiro, como eu vivi a vida lá na roça, na labuta da roça, sei das dificuldades do trabalhador rural, sem terra, porque convivi lá, que a gente, quando colhia as coisas, o preço baixava e a gente vivia sempre na vida dura. Até você comia bem, mas não tinha dinheiro, né? Não tinha grana, não podia estudar, não podia nada, né? E depois a vida de operário aqui. E quero dizer que, assim, essa história toda, para mim, é uma coisa que é um orgulho, uma satisfação muito enorme, saber que a gente faz parte da classe proletária e tem aprendido demais com os companheiros, sabe? Claro que nessa luta toda, a gente cometeu muitas falhas, muitos erros, sabe? Às vezes subia na cabeça, achar que as coisas do jeito que a gente quer e não é assim. Então, mas a coisa mais importante que tem para mim, a vida, é saber que
faço parte de um conjunto de pessoas muito comprometida com a mudança da história do nosso povo, do Brasil e do mundo, os trabalhadores. Para mim, essa é a coisa mais importante que eu tenho encontrado nessa vida, né? Do qual eu tenho uma alegria imensa fazer parte desse conjunto de pessoas que com 80 anos estou aprendendo ainda com os companheiros, tá entendendo? E aí em 82 já ajudei a criar o PT, em 81, tá entendendo? Quando eu trabalhava na Piracicaba, eu era do diretor estadual aqui. Em 82 fui candidato a deputado federal, como eu já falei. E estou aí até hoje no Partido dos Trabalhadores, concordando com um monte de coisa, discordando com um monte de outras coisas, tá entendendo? Porque aprendi que o ser humano tem que ser um ser crítico, né? E expressar seu posicionamento, mesmo que seja do mesmo partido, não é todo mundo igual, tá entendendo? Mas o importante é que reúne um cabedal dentro tanto do PT, como da CUT, como da esquerda, tem um caminho a seguir, que é o caminho para poder democratizar, digamos assim, a vida rural, e aí entra a questão da reforma agrária, que é uma luta vital para a classe trabalhadora como um todo, para o proletariado. A reforma agrária, por que eu sei disso? Porque além de eu conhecer agora, hoje, pela história, eu conheci lá quando eu trabalhei lá, entendeu? Eu sei como é que a gente é tratado quando você trabalha lá, que você não tem terra, né? Que você é empregado dos outros, né? Mesmo lá, essa história que eu conto do Paraná, que melhorou a nossa vida, mas melhorou do ponto de vista do semi-escravidão que a gente vivia na terra, fazendo carvão lá em Minas Gerais. E por incrível que pareça, domingo ainda passou, sábado, passou um programa mostrando trabalho escravo de cavoeria lá. Sabe? A pessoa não é fichada na carteira nem nada, que agora o Ministério do Trabalho está indo atrás e está acionando essa coisa também lá nas questões do Rio Grande do Sul, lá nas fábricas de vinho e de suco lá, está entendendo? Como é que o ser humano capitalista, ele quer se dar bem e ele não importa com o seu semelhante. Se puder, ele escraviza, se puder, ele volta da chibatada, tá entendendo? Então essas coisas todas que aí eu vejo que a gente está vivendo um momento muito rico de discussão. Eu mesmo agora estou fazendo uma discussão com uma série de pessoas que eu recambiei para trabalhar a luta do PT, e está no meu celular. A pessoa hoje me cobra e diz, mas vem cá, o MST, ele vai atrapalhar para o Lula. Sabe? Eu falo assim, mas você está preocupado com o MST? Quando é que o MST ele invadiu um sítio, uma chácara de alguém? E outra coisa, o MST invade as terras que, porventura, não está cumprindo com a questão social, que, inclusive, é um produto ainda do tempo da ditadura. Quando ela não puder cumprir a sua ação social, é passível de reforma agrária. Agora, se você não acionar, não organizar de baixo para cima, não vai acontecer nunca. Então, não se preocupa com o MST, não, que o Lula vai arrumar jeito de dialogar com os dois lados, mas não vai ficar contra o MST nunca, porque não pode. Aí o cara é cristão e eu disse assim, quando é que Deus, nosso Pai, o Criador, botou as pessoas no mundo e disse assim, essa terra aqui é sua e ninguém mexe. Não deixou terra para ninguém. Por que os espertalhão têm as terras deles? Esse negócio da Bahia, por exemplo, eu disse, sabe por quê? Ali era terra que era área que era para os indígenas, que é ali dos quilombolas, e que tinha feito um acordo deles botar 650 famílias ali, foi feito um acordo, romper esse acordo. Então, eles não cumprem acordo. Como é que nós, trabalhadores, vamos melhorar a nossa situação, que nós estamos aí com os grilhão acochando a gente de tudo quanto é lado? É isso que o MST está fazendo. Eu falei, começa a avaliar, eu estou falando isso que é a discussão que eu faço com os companheiradas que ainda ouve a gente, né? Que tem outros que não ouve, que diz que é comunista, então não quer saber. O MST está fazendo uma coisa muito sagrada, muito importante. Está mostrando que, inclusive, dá para fazer produção de arroz, feijão e legume e tudo,
sem envenenar a população. Então, aí eu abro um tipo de conversa e aí o tempo todo, mesmo sendo pela internet, eu vou fazendo essa discussão com a companheirada. Agora, por que eu tenho isso? É porque aprendi com você, num conjunto de pessoas que a gente vai afinando a viola junto, e vai tendo as informações, e vai tendo os aprofundamentos, tá entendendo? E eu estou falando aqui, eu tenho a gravação que eu fiz aqui para companheiros, respondendo essas questões. O outro me pergunta agora a questão da Nicarágua na Venezuela, por que o Lula já não bateu duro? Eu disse, não bateu duro porque é o seguinte, pode até ser que tem na Nicarágua, pode ser tem alguma coisa meio radical. O problema é que os Estados Unidos não quer que só que você faz a crítica à Nicarágua. Eles querem que você faça um boicote contra a Nicarágua. Igual foi feito de Cuba há 60 anos e o que é feito na Venezuela, que pegaram 80 ou poucos bilhões de dólares deles e seguraram para poder matar de fome, para justificar o pessoal ir atrás do capitalismo. Mas veja bem, se eu aprendi isso com a minha classe, eu tenho o dever de falar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus companheiros que estão carentes de saber disso. Então isso que é a importância da nossa luta, sabe? A gente pode passar sem ver a companheirada, nossos companheiros de história, mas quando a gente encontra, a gente sabe que a gente está dentro do mesmo caminho, do mesmo andar, tá entendendo? Então, para mim foi muito importante essa participação na luta sindical, na luta política da esquerda, na luta pela democracia, tá entendendo? Então, quer dizer, é isso que eu quero passar para os meus filhos, meus netos, meus amigos, que está carente, procurando saber, até o dia de morrer, está entendendo? A classe trabalhadora, ela, por si só o fato do homem trabalhar, o homem ser honesto, isso é importante, mas você tem que fazer luta. É isso que nós fazemos a discussão, é isso, o tempo todo se organizando. Isso é no bairro, quando a gente não tinha água potável lá no bairro onde a gente morava, a luta que a gente fazia por água potável, a luta que a gente fazia por creche, a luta que a gente fez para posto de saúde, a vida inteira é luta, porque se não for assim, não acontece nada para o trabalhador, vai ficar a vida inteira semi-escravo, entendeu? Então, quer dizer, eu queria colocar essa questão, dizer que esse aqui é o caminhar que norteia, não é só a minha vida, a nossa vida, né? E o mais importante é que eu sei que eu não estou sozinho, eu estou junto com uma classe de lutadores, de guerreiros, né? Entendeu? É isso. Lá quando eu fazia parte da Congregação Mariana, a gente não tinha as informações e não tinha o conhecimento das coisas, né? Porque a gente lá era uma coisa de simplicidade, assim, muito grande, sabe, Neto? Eu me lembro quando cheguei aqui, a gente era tão atrasado, sabia só assinar o nome. Um dia eu fui no médico, ele pediu fazer um exame de fezes e não falou o que era, e eu deixei de fazer o exame porque não sabia que era merda, tá entendendo? Aí quando o cara fala para mim, o amigo lá, o companheiro fala da líder nato, eu não sabia quem que era uma coisa, que era a outra. Então foi tudo um aprendizado, é por isso que eu valorizo essa luta, né? Foi aí que eu fui me aprendendo, né? Então assim, e lá tinha uma coisa que nós fazíamos, depois eu fiz uma avaliação, a gente colhia frango, porco, pato nas casas, e depois, no dia da festa da igreja, aquilo era assado e era vendido a preço de ouro lá, e o peão nem podia comprar, né? Então, eu fiz um pouco autocrítica disso, né? E aí eu caio aqui, fiquei meio chateado com a igreja por causa disso. Mas quando eu caio aqui na comunidade eclesial de base, foi uma coisa diferente. Porque ali já falava da vida, a gente reunia as equipes uma vez por semana e a discussão. Primeiro era para ler a Bíblia assim, era para rezar assim, mas primeiro perguntava, senhor Zé Raimundo, que já morreu, como é que foi a sua vida com a Dolodila e seus 5 filhos essa semana? Aí ele vai dizer da doença da família, de problema que aconteceu na família, de desemprego, dificuldade e tal. Aí depois o outro ia falar, e a partir daí a gente ia procurar uma forma, né, de um se ajudar e como a gente lutar para que minorasse a situação. Foi daí que conquistamos escola, água potável, posto de saúde, tá entendendo? E fizemos uma escolinha para preparar a gente para ir para o Senai, para poder aprender a profissão, para poder ganhar melhor.
E os padres lá nessa época, que até o que eu vou falar primeiro, ele foi expulso, porque ele participou da greve, ele era operário, era mandrilhador, parece, padre Pedro Voltier. O Pedro Voltier participou da greve, e aí, como era estrangeiro, tinha aquela lei lá, e o Gama e Silva, depois da greve, prenderam ele na greve, e depois da greve expulsou do Brasil. Ele não teve nem direito de ficar lá no bairro. No dia que ele foi no bairro, lá foram levar ele pegar as coisas, e os policiais não deixaram nem a gente chegar. E aí ele voltou para a França, deixou tudo aqui. Então, o padre Voltier. Depois teve o padre Domingos Barbet, esse também francês. Pessoa de uma cabeça, de uma alma, de um coração tão grande, viu? Ele visitava a casa da gente. A gente sabia mais ou menos na hora que a gente chegava do serviço, ele ia lá. Aí ele ia conversar com a gente, saber como é que estava a vida e tal. E ele visitando, né? Conversando. E depois no dia das reuniões também, quando podia, ele estava junto com a gente. E ele visitava, conversava. Essa questão da história de humanização do ser humano, eu aprendi muito com eles, entendeu? O padre Domingo Barbet era um. O Frei Manuel também. Frei Manu, que a gente chamava, o Gaspar, João Maria, e tinha outro que era da coordenador da MOP, né? A MOP era uma entidade da igreja, uma ordem da igreja que foi criada na França lá, e ele, Jacques Dolvin, e o Michel era coordenador que vivia lá na França, e de vez em quando eles iam para cá passar uma temporada com a gente. E eles, o que eles queriam fazer com a gente aqui é aquilo que está no livro sagrado, que a igreja vê, que é a Bíblia, né? Os primeiros cristãos, que viviam a vida em comum, que colocava aquilo que colhia e tudo como sendo uma coisa de igualdade, né? Era isso que eles queriam fazer, isso aqui. E aí, na conversa que a gente tinha com eles, não tinha esse negócio de você não tinha que fazer luta, tinha que fazer luta sim. Agora, isso era da ala do Mahatma Gandhi, né? Não era para nunca a gente entrar em violência e tal. E não ter ódio, eles ensinavam para a gente muito isso. Como você fazer o trabalho e convencendo, conscientizando, organizando, mas sem ter ódio, né? E quando a gente começou a ler o marxismo, né, eu entrei em contato com a leitura marxista, eles não queriam muito bem, né? Porque diz que aí também tinha alguma coisa que desviava, né? Entendeu? Então a gente tivemos também muita divergência depois nesse campo aí, né? Mas são esses padres que eu convivi lá. Então, foi um tempo que foi João 23, acho que não sei se foi João 23 antes ou foi o Paulo VI, né? Talvez depois. Então, foi justamente no tempo do Paulo VI, foi mais. Está entendendo? Então, inclusive, eles falavam muito das encíclicas do Paulo VI, né? E do trabalho que ele fazia lá em Roma, de trazer algumas modificações para a igreja, né? Então, era muito falado nesse nome. E uma coisa que também era muito dita lá é sobre aquele encontro que foi feito em Medellín, onde a igreja toma, aqui da América Latina, toma a decisão de, para ser cristão de verdade, tinha que ter opção pelos pobres, né? Entendeu? E foi daí que a gente depois tivemos várias palestras com o jovem ainda, Frei Beto, esse que depois casou aí, o Cabeça Branca. Boff. Isso. Boff. O Leonardo Boff, né? Então, aí, esse também, a gente fazia o dia de comunidade, cada 2 meses, juntava todos os cristãos daquela comunidade, e aí ia lá e chamava o Frei Beto, chamava o Leonardo Boff. Dom Paulo Evaristo virou o cardeal aqui em 75, ele visitou essa igreja com a gente lá. Muitas vezes ele foi lá, porque aquilo era um exemplo de igreja renovada que ele via na comunidade lá, sabe? Por causa dessas coisas que foram feitas, né? Dom Luiz, lá
de Vitória, veio também fazer palestra nessa igreja lá, tá certo? Eu me lembro de uma passagem que quando ele estava lá falando com a gente, a igreja cheia, e tinha um companheiro que era, não me lembro mais o nome dele, Jovan, que fazia sociologia na USP. Aí quando o Dom Luiz foi falar sobre o processo que era Vitória antes das mineradoras lá e aquelas empresas metalúrgicas lá, siderúrgica, e depois cresceu muito, como é que ficou, né? Ele foi falar... Doce do Barão. Isso, ele foi falar desse processo. Aí ele falou muito digamos assim, estava falando sobre essa questão assim, né? Da opção pelos pobres, que ele vivia muito com esse pessoal lá. Aí o Gilvan estava fazendo bacharelado na USP, né? Meio autoritário, falou assim, mas Dom Luiz, eu quero saber como é que fica a cabeça desse povo com essa exploração, como é que fica a questão ideológica para ele, falou para o bispo, né? Aí ele ouviu outras pessoas e falou assim, deixa eu falar para você, jovem, como é que a gente faz sobre a questão ideológica. Por exemplo, a gente vai na casa das pessoas e pergunta como é que foi a vivência dessa pessoa naquela semana. Aí a dona de casa vai falar das doenças que os filhos estão. É o sarampo, é a diarreia, é isso, aquilo outro. E aí, jovem, o que a gente faz? A gente estabula uma conversa e faz com que eles descobrem que aquela doença, por que tem mais naquele bairro e por que no bairro central não tem? No bairro rico não tem. A gente faz eles descobrir isso aí. A partir daí, você está feito na prática a questão ideológica. Eles vão compreender que o pobre tem que mudar a sua condição de vida ali e tem que tomar consciência, se organizar e lutar. Aí é a questão ideológica para mim. Se eu chego lá já com a questão ideológica vomitando de cima para baixo, eu não vou ter muito sucesso. Mas se eu chego lá, a partir da vida deles, faço eles descobrirem, e depois vamos lutar para que tenha água aqui que não seja contaminada. Eles vão descobrir e depois ninguém mais tira eles dessa visão de luta. Ele falou, eu me lembro dessa passagem lá na comunidade. A AP, eu venho entrar na AP mais em 68, né? Já não era mais aquela AP Mauíce e tal que tinha, né? Aí já era... 68 ou 78? 68, tá? Aí, o que era passado era que a questão já era AP marxista-leninista, né? E aí mostrava essa questão da questão do que Marx dizia, né? A gente tentava aprender alguma coisa, o Capital, né? E aí foi através da AP desse momento que eu comecei a tomar a iniciativa dessa leitura. Não, lá, naquele tempo que eu estava lá, tinha já um operário da construção civil, você lembra dele, José Cupertino de Novaes, baiano, e ele era da evangélica, né? Ele era um membro da AP, entendeu? Quando eu entro, logo me colocaram em contato com ele, entendeu? E aí o Pereirinha ia para lá para fechar. E aí eu fui montando a equipe de base de formação. Por incrível que pareça, eu consegui lá uma equipe de jovens estudantes, colegiando, né? E hoje tem deles que aí que eu encontro, é doutor na UF, outro é empresário, né? Tá entendendo? E nunca esqueceram daquele trabalho que a gente fazia, né? Mas quando, por exemplo, vai fundar o PT, ainda tinha uma AP funcionando? Tinha, eu participei dos encontros que foi da decisão de parar enquanto AP e investir em PT, entendeu? Esse encontro, inclusive, do Estado foi feito nesse lugar, estância que tem aqui, Campo de Jordão. Eu fizemos um encontro de 3 dias lá para poder fazer a discussão e depois entrar no PT, né? Quem que ainda estava na AP nessa época? Quem eram as lideranças que não estavam na AP nessa época? Um deles é
Bom, tinha o seu Novaes, tinha o Pereirinha, Novaes. José Cupertino de Novaes, né? O Cupertino. Ele era de Osasco, aí em São Paulo tinha o Pereirinha, tinha a Bia, depois que eu conheci, o Val, esposo dela, o Roberto Maceió, que era médico da Santa Casa, né? Hoje já está com seus 80 e pouco, aposentou. Tudo que eu estou lembrando assim, né? O Ricardinho, depois já, né? Era jovenzinho na época, né? Você sabe quem é Ricardinho, né? Lima. E de Brunchis, pelo um triz, né? Então ele, o Carlão, lá de Taboão da Serra. Você está vivo ainda. Então, ele parece estar bastante fragilizado, né? Eu era esse pessoal. O Hugo, uma série de pessoas que aí tá solto ainda, né? Lá na Bahia nós tínhamos um pessoal lá que eu não lembro o nome também, teve o Pellegrini, que é o retomado da P de 70, tentamos fazer. O músico, o Franklin? O Franklin, que tocava, então, eu cheguei a conhecer. Diz que é muito culto, me falaram. Eu vi ele umas 2, 3 vezes. O Jacques Wagner, entendeu? Chegou aí na minha casa, entendeu? Uma série de pessoas que eu não lembro o nome totalmente aqui na hora, né? Mas foi bastante importante. Dá uma pensada, o que você gostaria de falar que você não falou? Não vou te perguntar. Qualquer coisa. Não, a minha preocupação hoje, assim, que eu gostaria de falar, com toda a experiência que fui vivendo, que foi muitas coisas aprendidas, arrancando na unha, né? Aprendendo com um e com o outro, algumas teoriazinhas, mas a prática é maior, né? E aí tentar ligar a teoria com a prática, assim por diante. Aí a criação do PT, a criação da CUT, como o PT era antes, como é que o PT é hoje, né? A preocupação minha hoje vai muito assim no sentido de que como é que a gente podia fazer do que se fala aí. O sindicato é outra coisa que me preocupa muito, né? Porque aí houve uma mudança infernal na questão da coisa de trabalho, né? A renovação, a mecanização, robotização, agora já é outras coisas, que vai substituindo o homem, sabe como é que é o negócio? E aí, de uma fábrica uma vez, num tempo, trabalhava um setor lá com 500 torneiros, hoje você tem 2, 3, está entendendo? Daqui a pouco nem mais cobrador de ônibus você vai ter, nego, sabe como é que é esse negócio? Você vai no banco hoje, aquele monte de bancários já não tem mais emprego. A minha preocupação, para onde caminha isso tudo? Que tipo de coisa que nós temos que fazer, que o ser humano mais pensadores, mais comprometido, que é o nosso caso e outros, o que tem que fazer para ir solucionando essas questões, né? É a questão do campo. Eu fui, como trabalhava com a enxadinha lá, para plantar o arroz e feijão. Agora eu vejo os caras chegam com uma máquina que vai revirando a terra aqui, aí a outra máquina vai plantando, tudo por satélite. Aí na hora de colher também já colhe por satélite. E aí para poder a terra dar mais, produzir mais, mete agrotóxicos, mete veneno e que vai fazendo essa coisa toda. A preocupação maior é o que fazer, que coisa que a gente possa produzir, né? E aí tem que fazer uma luta muito constante, porque o pessoal vai pelo mais fácil, tá entendendo? Não consegue ver as coisas importantes. Tem um cara aqui, que é um Uber, que sempre me carrega aí, e a gente fica numa briga infernal, porque ele é gente boa. O cara que chegou, era ferramenteiro, depois fez engenharia, e hoje trabalha com Uber. Ele é bastante contra a questão de Bolsa Família, porque diz que o povo não quer trabalhar. Aí eu conto essas histórias para ele, mas parece que ele não saca, não sabe como é que é o negócio. Assim, rapaz, o capitalismo vai jogando, vai criando suas condições de ganhar dinheiro, ele vai pensando naquilo que ele vai produzir para se dar bem, e o ser humano ele vai descartando, ele não tem esse negócio da semelhança, o seu semelhante ele vai jogando para escanteio. Um dia ele falou para mim que esse pessoal que fica aí na Cracolândia, aquela coisa toda, ele tinha que pegar esse magote de gente, pegar uma área lá no Acre, lá e meter eles tudo lá, que não pode voltar, que vai, se vocês trabalharem, vocês comem, se não trabalhar, não comem. Eu falei assim, porra, meu, não é assim, as terras lá não é para isso. E outra coisa, lá tem dono também, chega lá não vai ficar, cara. Você sabe, pô, acorda, meu camarada, acorda, né?
Então é muito difícil a gente ir metendo na cabeça do pessoal, porque você fala para 1, 2, 3, 4, 5 e a televisão, os meios de comunicação das elites é tão grande que eles, enquanto nós pesca com anzóis, pesca com aquelas máquinas de buscar o peixe, tudo. Então é muito difícil a nossa situação. E uma das coisas que eu acho que o nosso partido, o PT, o meu partido, precisa tomar pé, é que antigamente nós tínhamos os tal dos núcleos de base, 12, 13 pessoas faziam um núcleo e você discutia política geral, né, dentro daquele núcleo, né? E isso acabou, não tem mais, você não tem mais essa coisa de preocupar, de se organizar pela base, fazer, sabe, fica mais a discussão no parlamento e o governo precisa do parlamento, esse parlamento aí com o centrão, essa turma aí que a burguesia consegue, você até elege uma pessoa mais progressista, mais de centro-esquerda, mas você chega, elege ela e elege 80% de gente da extrema-direita, capitalista, ruim de cabeça pra caramba. Não é ruim só porque é burrice, não é ruim de maldade. Porque não é só porque não sabe das coisas. Quer me enganar que esses caras que estavam explorando as pessoas lá nos vinhos e lá nas carvoarias que pegaram agora, o dono não sabia que ele estava fazendo um mal para aquela pessoa que estava lá. O cara falou que se eu parar de trabalhar hoje, eu vou lavando a mão todo dia, vai levar 6 meses para minha mão voltar à cor que era. Está tudo impregnado a mão do cara, porra. Os caras não... Você acha que esse povo não sabia disso? Sabe e faz. Está entendendo? Eles não querem saber, não tem empatia com o ser humano. Tá? Então, se nós não arrumar um jeito de se organizar, tá? Para poder reverter isso aí, é muito difícil. Essa que está sendo assim um pouco a minha preocupação, entendeu? E não está fácil. Você vê gente pobre, que está amarrado nessas ideias, e não é que essas ideias, eles passam para ele que o pessoal que está na rua aqui, a Cracolândia, é tudo vagabundo. Que quem está desempregado é vagabundo. Tá? Esse cara, um dia chegou uma pessoa, ele estava levando o carro comigo, me levando, e um moço vendendo bala. Ofereceu bala para a gente na janela do carro. Ele disse assim, é uma coisa que eu não concordo. Sujeito forte desse aí tem que trabalhar. Eu falei assim, então arruma um emprego para ele. Outra coisa, é melhor estar aqui vendendo bala do que chegar com um berro na tua cara, como fizeram comigo na porta da minha casa, que eu estou com trauma até hoje, porra. Porra, acorda, meu camarada. Que mundo você está vivendo? Só que ele tem um respeito muito grande comigo, e aí quando a gente pega o Uber, a gente já começa. Então, um pouco isso, sabe, companheiro Neto? Essa preocupação, como esse estágio que nós estamos aqui, como evoluir do bem-estar para o conjunto do povo, sabe? E aí ninguém tem digamos assim, a receita pronta, né? Tem que fazer, é o que a gente faz, o que você faz e tal. Você tem esse grande papel de registrar as ideias vividas, práticas vividas, que é uma contribuição enorme. É essa coisa que eu fico pensando como fazer, né? Para frente. Bom, é isso. É isso.